Oi, boa noite, pessoal, novamente. Então, a gente está aqui no Vencer Ágil, que é um hub de inovação no direito, onde todas as terças-feiras, às 7h30, a gente se encontra com palestrantes, com fornecedores de produtos e serviços, e hoje a gente tem a oportunidade de conversar com Bernardo Schwab, da Loy Legal, que vai trazer para a gente como aumentar a performance e reduzir os custos operacionais com a automação. Então, queria agradecer a Bernardo, a Loy, por estar aqui com a gente e a todos vocês. É com você, garoto. Beleza, obrigado, Gleice. Boa noite a todos, pessoal. Então, eu vou dividir aqui só uma introdução e depois já vamos direto ao que importa aí, que é realmente as soluções, tá? Compartilhar a tela aqui com vocês, pessoal, e fazer uma breve apresentação aqui de quem eu sou, tá? Então, eu sou bacharel em Direito. Trabalhei já em escritório de advocacia massificado, com dezenas de milhares de processos. Então, aquela rotina louca, né, de centenas de publicações, muitos processos, muitos prazos, né? E aqui na Loy, então, eu sou especialista em consultoria de automação. Então, eu compreendo a rotina dos escritórios de advocacia para encaixar aí alguma automação que vai ajudar este fluxo, tá? Então, o problema inicial, né, o que seria? São as atividades manuais repetitivas. Qual que é a consequência que isso traz, né? Então, todo o escritório que tem muito trabalho, tem muito processo, sofre com isso, né? Então, você tem aí muitos prazos e, às vezes, esses prazos são todos ali muito similares, as contestações são parecidas. Pode ser que sim, pode ser que não, depende muito do perfil do escritório. Mas algumas atividades que normalmente são centralizadas na controladoria jurídica, como, por exemplo, realização de protocolos ou alimentação de sistemas, às vezes são feitas dezenas ou até centenas de atividades diárias, tá? E isso às vezes acaba acontecendo de ter algum erro, né, que é normal de um ser humano. Existe a pressão em cima desses seres humanos em relação à produtividade. Você tem que produzir, você tem que dar conta daquele volume de trabalho para conseguir, então, atender o cliente, né? E às vezes isso pode ocasionar na pessoa, no colaborador, um burnout, né? Que nada mais é do que um estresse excessivo pelo volume de trabalho que isso causa. E essas atividades, muitas vezes, quando elas são manuais e repetitivas, elas não somam muito para o conhecimento, né, para o currículo. Um exemplo, uma pessoa que trabalha só fazendo protocolos o dia inteiro, faz aí 50 protocolos por dia, às vezes até mais, 80 protocolos por dia, 100. A vida da pessoa é só fazer isso, só fazer protocolos. Então, qual bagagem que ela está levando aí do escritório, né? Qual que é o crescimento pessoal e profissional? Essas são algumas questões que a gente enfrenta com muito volume. E outra coisa é a busca pelo lucro, a qualidade de trabalho e a diminuição de custos. Parece até uma utopia falar em aumentar a qualidade, aumentar o lucro e diminuir os custos. Quando eu trabalhava no escritório, certa vez o meu chefe disse assim, para todo o grupo de advogados: pessoal, o nosso foco é cumprir prazo, não é fazer petição bonita, não é pesquisar jurisprudência, não é realmente fazer uma qualidade jurídica, é cumprir prazo, não pode deixar para o fatal, tem que cumprir prazo e ponto. Por quê? Porque o contrato de honorários, ele não é tão lucrativo assim. O contrato de honorários, ele é enxuto. E você tem que fazer o que você conseguir para conseguir ter algum lucro em cima disso. Nem sempre é fácil ter lucro.
Os escritórios são competitivos entre si. Então, muitos trabalham, às vezes, até prostituindo ali os honorários, trabalhando com margens de lucro baixíssimas para conseguir manter o cliente. Então, a gente visa conseguir aqui aumentar essa margem. Como lucrar mais? Se você tem aí 10 pessoas para fazer uma atividade, você está pagando. Você está pagando. Querendo ou não, a visão do gestor é essa. Você está tendo despesas, né? A gente não fala em demissão quando a gente fala automação, a gente fala em alocar as pessoas para atividades mais intelectuais para que elas possam, então, ter algum sentido aí na rotina do trabalho, para que elas possam se sentir satisfeitas com o trabalho que estão fazendo. E, consequentemente, isso vai ter um foco maior em qualidade de trabalho. Não só fazer aí um monte de atividades repetitivas. Então, a gente pensa aqui em automação é nisso, é na qualidade de vida das pessoas. Não só fazer a mesma atividade, né? E, por consequência, qual que é a consequência disso? É você lucrar mais, porque você paga bem menos para automação do que se paga para a pessoa. Tá? E essas pessoas conseguem ter uma qualidade melhor de trabalho. Então, esse que é o problema e essa que é a busca que a gente tem, e quanto maior o volume de trabalho, quanto mais clientes, mais processos, isso aqui vai aumentando a dimensão. Daqui a pouco você está contratando um, está contratando dois, aí um saiu, o outro entrou férias. E você tem que contratar mais para dar conta e fazer hora extra e fazer força-tarefa para conseguir dar conta. Quando vê, você já está aí com um monte de gente, né, dentro do escritório para fazer aí atividades manuais. Tá? Então, a apresentação aqui é só isso. Eu vou fazer, então, uma apresentação agora do que a Loi tem para solucionar esse tipo de problema. Como que a Loi ajuda os escritórios a reduzir essas atividades manuais repetitivas e aumentar o lucro, tá? Dentre os produtos que a Loi possui em seu portfólio de automações, aqui eu já estou apresentando um sistema, tá, pessoal? Esse é um sistema de automação, não é um sistema de gestão, não é um ERP. ERP é outra coisa, é sistema de gestão. Aqui a gente trabalha unicamente com ferramentas de automação. Suponhamos que você tenha, vou pensar nesse momento inicial dos protocolos, né? O advogado, para ele produzir mais, fazer mais petições, o que alguns escritórios fazem? Direcionam essas atividades para a controladoria jurídica fazer os protocolos. Só que qual que é a consequência disso? Aí você cria outro problema. Aí você tem outras pessoas fazendo atividades manuais repetitivas. Como que resolve esse problema, então? Robôs. Robôs resolvem esse problema. Porque o protocolo é uma atividade manual. E quando você tem volume, ela é repetitiva. Para que o advogado possa focar mais nesse trabalho intelectual, fazer uma petição de melhor qualidade, responder o cliente mais rápido, fazer um parecer jurídico, ele precisa despachar as atividades deles com mais rapidez. Então, a gente faz isso como? O que um advogado faz, então, para mandar uma petição para um robô? É muito simples. Nesse sistema aqui, é só você pegar o processo que você quer peticionar. Esses processos já estão com os dados identificados pelo meio da sanitização de base, que são robôs que consultam os dados da capa do processo, tá? Então, todos os processos da base aqui no peticionamento eletrônico da LOI, todos os processos estão identificados. Estão identificados com o nome das partes, os advogados, aonde o processo se encontra, qual tribunal ele se encontra. Essas informações você nem precisa ter, você precisa saber o número do processo. Se você fez a sua petição, basta então você direcionar ela para o robô clicando no botão peticionar.
É muito tranquilo. Aqui, você ainda pode trocar de instância. Troca de instância, primeiro grau, segundo grau. Nesse caso aqui é trabalhista, eu posso até protocolar no TST se eu quiser. De uma forma muito simples, só clicando num único botão. O ideal não é que a controladoria tenha que fazer protocolos manualmente, mas que o advogado direcione esse trabalho para o robô fazer, anexando a documentação aqui. Pode-se anexar toda a documentação de uma vez só e o sistema quebra os arquivos automaticamente. Ou seja, ninguém mais perde tempo quebrando arquivo. Pessoal, se o sistema do tribunal aceita só 5 megas, e você colocou um documento em PDF de 35 megas, já quebra automático. É só colocar aqui, já quebra automático. Outra coisa que é automático, classificação de documentos. Automático. Tá? Eu estou falando, então, de uma ferramenta que não é só de protocolos, mas ela prepara o seu peticionamento para que o tribunal aceite. Essa ferramenta, então, você ainda consegue mudar a ordem dos arquivos. Mudando aqui. Essa classificação que eu disse que acontece automática, ela se dá pelo meio do nome do arquivo. Então, se o nome do arquivo bate com o tipo do tribunal, o tipo de documento, ele já classifica automaticamente. Caso não bata essa classificação, você coloca aqui classificação. Muito simples. Certo? Então, aqui ainda é possível escolher sigilo, né, e parametrizar esse peticionamento. Aí vocês podem estar pensando, mas e o certificado digital? Eu preciso ter ele na minha máquina? Não precisa. Nós trabalhamos com o certificado digital modelo A1 em nuvem. O certificado fica criptografado e os usuários advogados não precisam ter esse certificado em mãos, não precisam ter o certificado plugado na sua máquina ou instalado. É o modelo A1, é o modelo digital. Ele fica em nuvem, seguro. Uma vez que ele está em nuvem, eu seleciono o advogado que vai assinar esse protocolo aqui. Quem que vai assinar esse protocolo? Vai ser o advogado Fernando. Então eu seleciono o advogado e coloco aqui uma senha de segurança. Essa senha de segurança não é a senha do certificado. É tão somente um dígito aqui padrão de senha para que tenha uma contrassenha, é uma senha de segurança. Feito isso, é só mandar o seu protocolo. Pronto, acabou. Ficou difícil? Vamos fazer novamente aqui. Cliquei em peticionar, nova petição, documento, coloquei a petição, coloquei o advogado, coloquei a assinatura eletrônica e acabou. Isso mesmo. Eu levei 5 segundos aqui, não deu nem 10 segundos para mandar um peticionamento. Se for entrar no PJE, só até eu abrir o PJE e logar no sistema já passou o tempo. Então, até achar o processo, anexar os documentos, então, daqui eu estou falando de tempo. Tempo é o foco. Quanto tempo você leva para disparar um peticionamento aqui e quanto tempo você leva para fazer de forma manual, tá? Os nossos robôs, eles trabalham em escala, ou seja, eu não preciso esperar um peticionamento ser finalizado para eu enviar outro, o que não acontece com o trabalho manual. Se você tem, por exemplo, 2 pessoas para fazer protocolos, não importa se os advogados mandarem 50, vai ser feito de 2 em 2. Ou se eu tenho 3 pessoas, vai ser feito de 3 em 3. Isso considerando que elas estão trabalhando sem parar, o que não acontece. Então, como é que funciona a escalabilidade? Se o advogado mandou 50, eles mandaram 50 peticionamentos, vai ser feito 50. Ele não vai ficar em fila, ele escala. Essa escala é o que permite ter uma produtividade sobre-humana.
Então, se você mandou 100 peticionamentos, porventura, num curto período de tempo, vai ser feito 100. Ele não vai ficar em fila esperando um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Esses peticionamentos podem ser feitos em qualquer tribunal do Brasil. Todos os tribunais do Brasil, isso mesmo. Todos os tribunais e todos os sistemas, primeiro e segundo grau, tá? Exclusividade da LOI. Somente a LOI tem abrangência nacional. Isso significa que, se a minha base de processos é pulverizada, eu tenho processos no norte do país, eu tenho processos no sul do país, cada tribunal tem o seu jeito, cada tribunal tem a sua forma de protocolar, eu não preciso saber nada disso. O que eu preciso fazer? Colocar minha petição aqui. E o robô vai fazer. Ah, mas eu quero cumprir o prazo ali na hora de protocolar. Não tem problema. Você pode dar o check no cumprimento de prazo. Aqui eu não tenho um exemplar de um cumprimento de prazo na hora do protocolo, que essa é uma base de testes, é uma base de experimentação. Mas aqui eu teria a opção de selecionar o prazo para cumprir. Os protocolos demoram uma média de tempo, depois que enviados, de até 15 minutos, 10 minutos até 15 minutos. Ele retorna com 3 status. Ele, em execução, o que está sendo feito, sucesso e falha. Tá? Então, ele pode falhar também. Sucesso quer dizer que protocolou. Então, tenho aqui os comprovantes. Ah, Bernardo, mas eu quero que isso vá para o meu sistema ERP. Eu não quero acessar o sistema da LOI para pegar comprovantes. Eu não quero acessar o sistema da LOI para disparar meus peticionamentos. Então, faz uma integração. Integração com o sistema de gestão, a gente tem aos montes. A gente tem integração com muitos sistemas de gestão do mercado. Tá? Então, são aproximadamente aí 10 sistemas de gestão. Pode ser que o seu sistema tenha integração, pode ser que o seu sistema não tenha, mas, todavia, é possível integrar. A LOI integra com qualquer sistema que queira integrar com nós, seja um sistema de mercado ou seja um sistema próprio. Os protocolos realizados sempre retornam com comprovantes de protocolo. Isso significa que todos os protocolos realizados você vai poder fazer o teu double check para ver se foi anexado tudo certinho, se tem ali o comprovante, se está na instância certa. Você pode fazer o teu double check sem problema nenhum. Existe também a possibilidade do robô estar com uma dificuldade no sentido da lentidão do tribunal e de instabilidade do tribunal. Nesse caso, não quer dizer que vai falhar o teu protocolo, porque os robôs ficam fazendo tentativas consecutivas. É possível que esteja falha no protocolo? Sim, é possível. Isso acontece uma média de 3 a 4% das vezes, tá? É uma coisa normal. Todo protocolo pode falhar por uma situação inerente ao tribunal. Todo protocolo pode falhar. Isso acontece porque eu vou até mostrar aqui como é que fica. Ele fica vermelho aqui, falhado. Vermelho, fica bem chamativo. A nossa assertividade é de 96 a 97%, tá? A maior assertividade do mercado. O que quer dizer? A gente só vai devolver com falha quando não tem o que fazer, tá? Quando o protocolo não pode ser enviado, quando aconteceu uma situação de queda definitiva do tribunal, o tribunal não voltou. O que a gente recomenda? Faça o protocolo com antecedência do fatal. Faça com antecedência. De qualquer forma, você vai ter o motivo da falha desse protocolo aqui, caso ele venha a falhar. Então, todos os protocolos, nunca vai vir aqui um erro 33, erro inesperado. Não, aqui tem o teste de falha, tal, cancelado, é porque é uma base de testes, mas aqui estaria um motivo real do protocolo. E ainda é possível, caso você queira reenviar, é possível ver o usuário que mandou, quando que voltou. Então, aqui a gente tem transparência em relação à operação. Você pode chegar a qualquer momento aqui, tirar um relatório, eu quero ver tudo que foi protocolado ontem com falha. Tirar um filtro e tirar um relatório. Ah, eu quero ver tudo que foi protocolado nos últimos 7 dias aqui com sucesso. Tirar um relatório. Eu quero ver que foi protocolado por aquela pessoa. Tira um relatório. Pode visualizar aqui em tempo real, tá?
em tempo real. Isso aqui é extremamente tranquilo, tá? Então, a gente Ah, tem... Pode falar, Gleice. desculpa, a Rafaela levantou a mão. Vamos lá. Então, Rafaela, quer fazer Oi, uma pergunta? Pode tudo ir bem? Boa perguntando. noite. Eu gostaria de saber o seguinte, eu já tenho um sistema aqui de gerenciamento de processos, né? Certo? Eu não sei se eu conseguiria passar as informações aí, API, não lembro o nome, para o seu sistema. Mas Uhum. se não fosse possível, para otimizar tempo, vocês fariam esse cadastro no sistema de vocês? Como que seria O exportação? sistema, a gente já tem integração por API com muitos sistemas, tá? É porque o meu é Liga One. A gente já tem integração com o Liga Tem? One. Já Ah, temos excelente. integração. Inclusive, pelo próprio Liga One, você pode disparar o seu protocolo, tá? Você nem precisa entrar nesse sistema aqui. Não, é? Sim, E- pela então própria já. pasta do processo, você clica num botão escrito peticionar. Eu só não vou mostrar Aham. aqui porque eu não posso aqui Não, mostrar, né? depois a gente marca uma reunião, então. Claro, com certeza. O Liga One, aí a gente já tem alguns clientes já fazendo aí mais de 10 mil protocolos por mês, Ai, tá? Bernardo, que bom saber. Então, já quero o seu contato para a gente conversar, fazer uma próxima reunião. Com certeza, vamos fazer. Vamos fazer. A gente tem integração com todos os sistemas que nos abrem as portas, tá, pessoal? É sempre essa questão. A Loi nunca vai deixar de integrar com o sistema. Nunca. O que acontece? Às vezes o sistema ali, o fornecedor, ele tá um pouco de má vontade, né? Não tá integrando por uma situação do próprio fornecedor, né? E o que a gente não tem controle sobre o sistema alheio. Mas se depender da Loi, a gente sempre vai integrar, porque é para facilitar a vida dos advogados, tá? Então, é, pessoal, aqui, aqui o produto é esse, tá? Produto de peticionamento é esse. Esse é o principal produto da Loi. Nós fomos a empresa que inventou esse produto. Somos os pioneiros do mercado. A gente está no mercado há 6 anos. 6 anos com esse produto. Não é novo. Ele não é de ontem. Ele está consolidado. Fizemos aproximadamente 150 mil protocolos por mês, somando os nossos clientes. Detalhe, pessoal, é intermediário. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é intermediário. Não é peticionamento inicial, tá? Peticionamentos intermediários. O gestor sempre vai poder ter o controle aqui, através dos relatórios, através dos processamentos, quem que mandou, quando que voltou, pode ter acesso a dashboards, ver tempo médio de execução, ver taxa de falha, tá? Isso é tudo muito tranquilo. Se alguém tiver mais uma dúvida de protocolos aqui, fiquem à vontade, tá? Senão aqui eu já vou ir apresentando as demais soluções aqui da Loi, tá? Tem alguém, se aparecer uma mãozinha levantada aí, vocês me avisem que eu tô aqui com a outra tela. Então, aqui a gente tem duas especialidades. A maior é em protocolos, mas tem outra coisa que a gente faz aqui, que é saneamento de base, tá? Saneamento de base. No que consiste o saneamento de base? Consiste na busca de dados e padronização de dados direto dos tribunais. Então, suponhamos que você tem uma base de processos aí de, sei lá, 5 mil processos. E tem caso arquivado no meio, tem caso que está suspenso, tem casos que você nem sabe quais são todas as partes, né? Que você, porventura, não tem o cadastro completinho. Daí o cliente vai te pedir um relatório e não tem todos os dados, né? Então, o que fazer para deixar esse relatório mais completo? Um saneamento de base. Então, completar os dados, trazer os dados fidedignos, atualizados, numa base processual. O melhor relatório que existe é o relatório completo. Tá? O relatório faltando dados sempre deixa um ar aí de que não está 100%. Poderia estar melhor. E como a gente visa aqui em qualidade, a gente tem uma solução chamada sanitização. Eu vou compartilhar aqui, pessoal, agora um Excel, tá? Só para mostrar alguns dados que a gente consegue capturar
pelo meio do número CNJ do processo. Então, se eu tenho o CNJ aqui, é só o que eu preciso. Manda o CNJ para a LOI. Uma base aí de, sei lá, 5 mil processos, 10 mil processos, 50 mil processos, não tem problema, tá? Toda semana aqui eu recebo um e-mail de cliente com base de processo para fazer saneamento. Toda semana. Hoje eu recebi 4 mil processos. Para fazer o quê? Para encontrar dados e ver o que está baixado. Parece simples. A solução é simples. Você manda só o CNJ. Só precisa do CNJ. O que a gente faz aqui? Ó? Captura todas as partes autoras, CPF, CNPJ dos autores, advogados dos autores aqui, as OABs, os réus, todos os réus, tá? Então, separados por ponto e vírgula, aqui são todas as partes. Caso você não tenha algum dado, manda para nós que a gente encontra. Aqui tem o título, valor da ação, classe, rito, assunto do processo, tribunal em que se encontra, sistema. Ô, Bernardo, mas Pode falar. esse produto é um produto à parte de vocês ou ele também está junto com o protocolo? Tem os dois. A gente Ah, pode fazer um saneamento de base simplesmente para encontrar os dados, mas a gente precisa obrigatoriamente fazer um saneamento de base para liberar o protocolo. Porque quando você vai fazer o protocolo, se você tiver que informar tudo, se tiver que informar qual sistema que está, quais são as partes, enfim, N dados de capa, está perdendo teu tempo. Então a gente já faz o saneamento de base que é para economizar o tempo no protocolo. uhum. Tá? Então ele tem Mas dois viés. esse saneamento de base que você está fazendo é só os dados da capa? É os dados da capa, eu posso ainda encontrar dados dentro dos andamentos. Aqui eu posso É. pegar os apensos, tá? E eu ainda posso rodar uma inteligência artificial chamada baixa processual para identificar o status. Dados da sentença, dispositivo, alguma coisa? A gente pode rodar uma Se eu te der, consulta de documentos, se eu te der pegar a informação, sentença e pegar o dispositivo. tá. Então tem o saneamento desde o mais simples até o mais avançado. Esse aqui qual que é? É o mais simples. Isso aqui é só dados de capa e últimos andamentos. Mas se, por exemplo, assim, eu quero saber essa base aqui, que tudo que teve sentença, se foi procedente, improcedente, preciso capturar tal É, informação, manda que a gente pega. Se precisar informação dentro do documento, a gente faz análise de documento. A gente baixa a íntegra do processo e roda uma outra automação para encontrar os dados dentro dos documentos. Então, isso que eu estou falando é extremamente avançado. eu entendi. Né? Aqui eu trabalho com loteamentos, então se eu te pedir para Uhum. você pegar quadra e lote do contrato, você pega, se tiver juntado no processo. Se tiver juntado no processo, sim, desde que tenha Excelente. algum gatilho, né? A gente precisa sempre do gatilho, né? Para Aham, encontrar ali uma palavra-chave, para aham, identificar no processo que existe aquilo e conseguir capturar. A gente pode entregar aí num relatório, pode tirar um print, né? tá. Então, tem projetos aqui extremamente complexos aqui que a gente pega e consegue entregar para o cliente o serviço já mastigado. Às vezes não é completo, às vezes precisa fazer uma análise intelectual em cima, né? Porque é inerente à atividade, intelectual, mas o que é possível robotizar, o que é possível automatizar do saneamento, isso a gente faz, tá? Então, isso aqui é um modelo de dados que é padrão. A gente ainda pode pegar mais. Pode falar, pode perguntar. Eu achei super interessante essa questão do saneamento, né? E aí me passou pela cabeça. Eu também uso o Liga One. Nesse caso de a gente trazer esse saneamento, se a gente perceber nessa planilha, por exemplo, que tem algo faltando no meu sistema, vocês imputam automaticamente, é possível ter levar a informação para dentro Do do Liga sistema? One, Sim. assim, ó, tem duas coisas aqui, tá, pessoal? Uma coisa é encontrar os dados, outra coisa é eu fazer a atualização do teu sistema. Só que, felizmente, Gleice, eu tenho uma solução para você. Eu tenho um robô integrador. O que é um robô integrador? Só para que vocês entendam. É um robô em que eu posso acessar qualquer sistema, que tem um sistema aqui do Itaú, ou do Liga One, quanto robô eu tenho? Eu tenho robô de cadastro, eu tenho robô de cadastro de documento, e eu tenho esse robozinho aqui que te atenderia, Gleice, alterar processo. Então a gente sabe que no Liga One não são todos os campos que dá para alterar. A maioria, na verdade, não dá. A maioria tem que entrar um por um. Então, se você
me dá uma base de processos. Ah, eu preciso alterar esses processos aqui para incluir os dados que estão faltando. Então, a gente pega os processos, coloca aqui no modelo de planilha que é de acordo com os campos que tem no Liga One e faz uma alteração de processos em massa. A gente consegue alterar todos os processos. É claro que para isso é um robô, tá? Então precisa de um login no sistema. O robô vai lá e vai alterar o processo para você, em massa, tá? Então não importa qual que é o volume, isso vai impactar só no tempo. Porque o Liga One só tem um acesso por usuário, né? Então não dá para acessar mais de um, mas a gente consegue fazer. Inclusive tem clientes que mandam, olha só que interessante, eles têm um robô aqui do Liga One de cadastro e tem de alteração também. Eles mandam uma planilha ali de dados que eles querem alterar na sexta. Passa o final de semana inteiro tranquilo, na segunda-feira está pronto. Então, o que, que é isso? O escritório trabalhando 24 horas. O escritório trabalhando no final de semana. Mas, na verdade, não tem ninguém trabalhando, é o robô que está trabalhando. Né? Nossa, gente, excelente para fazer saneamento, revisão da base, Exatamente. Eu double, fiquei double pensando, check. e fiquei pensando também, que às vezes a gente recebe uma carteira grande de cliente, né? E aí você ter um robô integrador que alimenta para você e já te dá, né, uma boa ajuda, o quanto a gente não ganha de tempo. Com certeza. Inclusive, Gleice, para carteiras de clientes, a gente pode fazer aqui um serviço de habilitação em massa, tá? Habilitação em massa é uma coisa que, assim, ó, toda semana que entra. Toda semana. Aqui a gente fez o Banco do Brasil, que teve a licitação, mas sempre que um escritório cliente nosso fecha com um cliente novo, ele recebe aí uma base. Recebe uma base, às vezes, de 100, às vezes de 500, às vezes de 5.000 processos, e precisa virar essa chave. Como é que a gente vira essa chave? A gente tem um serviço aqui que a gente faz o saneamento, a gente faz a consulta dos dados, identifica a instância, identifica os clientes, em qual polo que se encontra, gera as petições em massa, protocola tudo em massa, o escritório não precisa fazer nada, tá? É só mandar a base e mandar o modelo. E claro, a procuração. Protocola tudo em massa e devolve um relatório. E com os comprovantes de protocolo. Se teve algum caso ali que era um físico ali que não deu para protocolar, a gente vai apontar isso no relatório, tá? Mas esse é um serviço que eu falei de habilitação em massa, que até a gente tem aqui no nosso sistema, subestabelecimento em massa. Esse aqui no sistema, ele ainda está um pouco cru para o usuário utilizar. Mas a gente faz aqui internamente, tá? Então, se você me mandar um e-mail, por exemplo, Bernardo, eu preciso habilitar essa base aqui, ou eu preciso fazer um saneamento dessa base. É só você mandar um e-mail, me pede um orçamento, é claro, que a gente faz o serviço, tá? Então, a gente não precisa necessariamente ter um vínculo recorrente, contratual, para atender uma demanda. Existem muitas demandas que não demandam de recorrência, sim de pontualidade. Para fazer um saneamento, você não vai querer fazer um saneamento recorrente, talvez você até queira, né? Mas a gente atende muitas demandas pontuais. É o que a gente chama aqui de spot. É um trabalho aqui que a gente vive disso, a gente vive de atender demandas pontuais. Ah, eu preciso descobrir processos aqui relacionados a um CNPJ. Preciso saber quantos processos esse CNPJ tem, essa empresa, mas eu não tenho a base. A gente tem um serviço aqui chamado Descoberta de Processos. A descoberta de processos, aqui tem no sistema, mas eu posso te atender por fora do sistema. Se você me mandar um e-mail ali, eu faço o serviço para você e te entrego no e-mail mesmo, tá? Então a gente cobra um valor ali, entrega e ponto, tá? Entrega o serviço, tá? Então tem muitos serviços que a gente faz que são pontuais. O serviço da baixa, por exemplo, que é a nossa inteligência artificial, tá? A gente recebeu uma base aqui de 25.000 processos em que o tribunal estava apontando como tudo ativo. A nossa inteligência artificial conseguiu identificar 7.000 processos baixados. 7.000 processos que o tribunal estava dizendo que estava ativo. Mas como é que a inteligência artificial funciona? Identifica nos andamentos. Alguns andamentos-chave de arquivado definitivo, né? Que ensejam num apontamento de que o processo esteja baixado. Muito embora acaba passando batido. Às vezes o escritório está ali com um processo que está baixado há mais de um ano na base e nem sabe, né? E deixa o processo ali, como se estivesse ativo. Então, para higienização de base e saneamento de base,
Aqui, a gente atende muito bem, tanto para carteiras de processos que já existem e você quer atualizar essa carteira, quanto para carteiras de processos novas. Então, a gente roda aqui até um serviço. Deixa eu mostrar para vocês aqui na consulta processual. Consulta processual, coloca o CNJ aqui, então próximo, colocando aqui o número aleatório. Posso fazer uma consulta com audiência, com documentos, com audiência para pegar audiência, fazendo double check de audiências, tá? Posso fazer double check de audiência pelo sistema da LOI? Posso. Jogo o número do processo aqui, coloco com audiência, sim, pronto. Aqui o robô vai lá no processo, vai consultar, vai ver se tem audiência e vai trazer aqui a informação no sistema. Isso eu posso atender pontual, eu posso atender pelo sistema. Baixar a íntegra do processo. Ah, eu estou com aqui 100 processos, eu preciso baixar os processos para dar uma olhada neles, para fazer uma revisão, para pegar informações. A gente baixa o processo na íntegra para você e te entrega. Não precisa ir no tribunal. Não precisa ficar sofrendo ali para baixar um processo, às vezes pesa 1 giga. Né? Às vezes o tribunal, até você conseguir baixar esse processo, já passou um tempão. Então, a gente faz esse tipo de serviço aqui só com o CNJ. Você não precisa ficar indicando onde é que o processo está. Você não precisa ficar indicando qual que é a instância que ele está tramitando. Você joga o CNJ. Agora é o problema da LOI. A LOI que tem que resolver. Vai lá, vai entrar no processo, identificar pelo CNJ onde é que está tramitando, em qual tribunal, qual justiça, qual sistema, entrar no processo, pegar os dados e retornar. Não precisa mais ficar entrando de processo em processo. Não precisa. Tá? Isso aqui são serviços de consulta. A LOI vive de consulta. Isso aqui é básico. Isso aqui é o feijão com arroz. Consulta processual. Consulta de tudo que é tipo de consulta que a gente faz. Tá? Com audiência, sem audiência, com documentos, sem documentos, consulta pública. Tá? Tudo gira em torno dos dados. Tá? Para que a gente facilite aí a busca de dados numa base, seja massificada ou não, de processos. Também fizemos aqui alguns serviços de informes, como capturar processos novos antes da citação, tá? Então, a distribuição de novos processos em face de uma determinada empresa por meio do CNPJ. Fizemos esse serviço. Temos publicações, que também é o básico, feijão com arroz, publicações do Diário Oficial, e temos também intimações eletrônicas. Os nossos informes são extremamente simples. Isso aqui integra com outros sistemas também, porque a gente sabe que, por exemplo, Liga One tem publicações, mas não tem intimação eletrônica. Intimação eletrônica tem que fazer o quê? Tem que entrar no sistema do tribunal, tem que acessar o painel do advogado, tem que pegar as intimações e começar a copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. Isso aí é um trabalho manual repetitivo. Só que a gente consegue automatizar. Como é que automatiza? O robô entra no tribunal, faz o login, vai no painel do advogado, pega as intimações, retorna. É assim que funciona. Essa é a automação que a gente proporciona aqui. Você não vai precisar entrar no tribunal e fazer aquele serviço. Às vezes tem vários sistemas. Pode perguntar. Bernardo, eu faço isso aqui. Quer dizer, meu time aqui da controladoria. Exatamente isso. Essa automação das intimações eletrônicas que tem que entrar no painel, gente, é complicadíssimo. E tem sempre que fazer, não pode perder o time. Mas aí, essa atualização, Bernardo, como eu uso o Liga One, você já colocaria essa informação para mim lá no Liga One? Eu consigo colocar. É porque eu possível, queria o o seu sistema preenchendo o que eu não tenho no Liga One, porque o meu gerenciamento de processo é lá. Sim, sim, com certeza. A integração é sempre a melhor alternativa, tá? Porque aí você não fica com 2 sistemas e você tem o teu sistema principal, que é o Liga One, alimentado. O que dá para fazer é o seguinte, tá? Lembrando que para isso você vai precisar disponibilizar um usuário para a LOI, tá? Um usuário para o robô, na verdade. O que acontece? Quando vem a intimação, vamos supor, o robô for lá no tribunal, pegou a intimação. Ele dispara aqui um trabalho para o robô entrar no sistema lá e criar uma tarefa para o advogado responsável da pasta que tem uma intimação. Ele cola lá a intimação como se fosse um novo andamento, né? Coloca o texto da intimação. Lembrando que a gente não faz abertura de prazo, tá? Não fizemos abertura de prazo. E pode abrir uma tarefa, então, para o responsável da pasta, que tem, então, com o D+1, sempre no D+1,
Cara, dá para modificar isso, tá, pessoal? Quer fazer um D+2, quer fazer um D+3, não tem problema. Mas o robô, atualmente, ele está fazendo no D+1 a criação de tarefa para o advogado responsável. Tá? Então, é bem simples. Entra no tribunal, pega a intimação, volta aqui no sistema, e do sistema dispara um outro robô que vai no Liga One e alimenta aquela informação com a intimação eletrônica, podendo, então, criar a tarefa. Essa da criação da tarefa, claro, você não é obrigado a ter a criação da tarefa, mas é sempre interessante para o advogado responsável. Essas intimações eletrônicas aqui, a gente trabalha, então, com consultas diárias, tá? Todo dia o robô entra, todo dia, em todos os sistemas que você quiser, tá? Sempre sem abrir o prazo, tá? Sem abrir o prazo quer dizer mais uma coisa, quer dizer que a gente não vai pegar o inteiro teor, porque se dá para pegar o inteiro teor sem abrir o prazo no Projus da Bahia, tá? Nesse tribunal é o único que dá para pegar o teor sem abrir o prazo, tá? É uma espécie de bug ali que tem no sistema que dá para fazer isso. Nos demais sistemas, a gente pega somente o informe da intimação, tá? E quando o prazo abre sozinho, a gente pega a intimação novamente. Ah, mas eu não quero receber a intimação novamente porque abriu o prazo. Então dá para configurar para você não receber, tá? É bem configurável aqui as nossas automações, tudo mediante aí a necessidade do cliente, e a gente trabalha aí a nível nacional, tá? Então, Brasil inteiro. A gente tem alguns produtos, por exemplo, pautas, que é exclusivo trabalhista, tá, pessoal? Exclusivo trabalhista por quê? Porque aqui são as pautas de julgamento e pautas de audiência dos TRTs. Esse produto foi desenvolvido para a JBS, tá? Normalmente, quem contrata esse tipo de produto aqui de pautas é quem já perdeu a audiência e não quer mais perder. A gente sabe que perder uma audiência é uma consequência grave aí no processo, né? Então, aqui a gente consegue ter o quê? A pauta de audiência de uma pessoa jurídica específica, né? Então, seja por CNPJ ou por nome, a gente confere as audiências direto na pauta do TRT. Então, ele é bem um produto de segurança, tá? Eu não vou nem dizer que isso aqui é um produto para te automatizar, porque ele é um double check, na verdade. Você vai ter aqui um double check para ter certeza que aquela audiência foi designada. Todo dia o robô entra no TRT, vai lá checar as pautas daqui 20 dias, ou no D+20. Né? Checa as pautas, vê se está designado, tudo certo, pode tirar um relatório dessas pautas aqui e fazer um PROC-V com a tua base para ver se está tudo certo. Tá? Isso aqui é uma consulta de pautas. Consulta de audiências é similar. Aqui, por exemplo, eu vou ter uma audiência de instrução de videoconferência cancelada. Né? Eu posso fazer uma consulta de audiências pelo consultas que eu mostrei anteriormente, né? Eu jogo uma base de processos e coloco com audiências. Então, aqui, ele vai trazer para nós as audiências dos processos que eu consultei. E, novamente, a ideia aqui é automatizar. Então, não precisa ficar necessariamente olhando o que eu estou fazendo, um por um. Tira um relatório, faz um PROC-V ali, um concatenar ali com a tua base de audiências e pronto, tá feito o double check. Em vez de ter que fazer um double check todo manual, um por um, no tribunal, aqui a gente automatiza até o double check. Então, inúmeras possibilidades aí que a gente pode atender, tudo vai depender, claro, da necessidade efetiva do escritório, né? Bernardo, na outra aba você mostrou que tem a possibilidade de guias. Vocês também puxam as guias? Sim, aqui a gente tem as guias. O que que acontece? Esse produto de guias aqui, ele é um pouco recente, tá? Um pouco não, ele é bem recente, na verdade. Ele é questão aí de alguns meses, tá, pessoal? A gente tá aí com poucos tribunais por enquanto, a gente tá expandindo a nossa abrangência aí nas guias, tá? É guias de custas, guias de depósito, guias de preparo, em que a gente pode disparar então robôs para gerar guias, tanto guias manualmente aqui, digamos, um por um, quanto gerar guias em lote, tá? Então dá para jogar uma base aí de processos e gerar guias em lote, que facilita bastante se você já tem as informações. A gente não faz cálculo, tá? A gente não faz o cálculo. Você precisa já saber o valor aí das suas guias que você vai gerar. Eu vou mostrar aqui como é que faz uma guia individual, tá? Sem lote.
se eu for pegar aqui esse processo trabalhista é que a gente tem abrangência, tá? Mas trabalhista a gente tem todos, e no civil a gente tem aí alguns tribunais apenas, tá? Não tem todos os tribunais do civil ainda. Daí depois vocês podem consultar essa abrangência sem problemas. Mas aqui, como é que eu fiz, né? Eu coloquei aqui custas judiciais, tá? Esse CNPJ aqui, CPF CNPJ, e o nome, ele puxa da capa do processo. Então, não necessariamente que você teria que preencher isso aqui, tá? Porque ele já puxou da capa do processo, por meio da consulta. Então, eu só preciso colocar o quê? O valor. Coloquei o valor aqui. Ah, é uma custa de 200. Pronto. Emitir guia. Pô. Daí o que acontece? As guias vêm aqui em processamentos. Daí eu baixo a minha guia aqui. Ou eu copio o código de barras, já pego esse código de barras aqui, já jogo no aplicativo do banco e já pago. Né? Depende do fluxo do escritório. A gente tem até alguns clientes aí que foram os pioneiros aqui nesse produto de guias, que tem uma automação que joga essa guia lá para um drive que o cliente pega e paga e já devolve lá mesmo. Tá? Então, são automações aí adicionais aí que dá para fazer, devolver as guias num local específico. Ah, eu preciso num drive, eu preciso no meu sistema, eu preciso no sistema do cliente, né? Então, dá para fazer. Tá? Dá para fazer também essa geração de guias. A gente pegou uma demanda aí de gerar 2.000 e poucas guias de custas no TRF, e a gente devolveu uma planilha com todos os códigos de barras, o cliente pagou tudo por robô lá também, e foi um trabalho assim que era para ser extremamente dificultoso, foi facílimo de fazer, foi bem tranquilo, tá? Pessoal, para não estender demais aqui, tentei ser bem objetivo, tá? Quero abrir aí para caso eu tenha mais alguma dúvida aí em relação ao funcionamento, se tem algum produto aí que talvez eu passei muito rápido, vocês gostariam de conhecer alguns detalhes a mais. Claro, depois eu vou ficar aberto aí para agendar reuniões e tudo mais, para a gente estar esmiuçando, passando proposta. Mas fiquem bem à vontade para perguntar. Sensacional. Eu acho que em outra oportunidade vai ser melhor para ver se tem mais alguma ferramenta ou algum produto que atenda a necessidade. Eu acho que isso vai ser conversando. Mas eu verifiquei que automação de protocolo, saneamento da base em massa, baixa dos processos, inclusive com essa possibilidade de fazer isso no Legal One, e automação de intimações eletrônicas do painel, são algumas das minhas dores. Pode ser que conversando Uhum, depois eu veja mais alguma dor, né? uhum, Mas estou tentando automatizar aqui tudo que eu puder e deixar os advogados aqui da controladoria com foco mais em gestão de dados e estratégico, né? perfeito. Esse é o nosso objetivo, né? Focar justamente essas pessoas para essas atividades. Eu não sabia que eu ia achar tudo isso nessa palestra, estava achando que era uma palestra. E tem um sistema que eu contrato aqui só para fazer, só para verificar as intimações do CPF, através do CPF do cliente. E eu vi que você tem esse produto aqui. Então, eu te dou o CNPJ, né? E você consegue identificar aí quando tiver uma nova ação. Você faz isso, não faz? Isso, exatamente. Então, eu Fizemos pago sim. um sistema só para fazer isso. E aí eu verifiquei que no seu sistema faz isso e faz outras coisas também que vão conseguir agregar aqui Uhum, ao meu gerenciador de processo. uhum. A Loi tem um portfólio bem vasto. Exatamente. Às vezes algumas empresas têm Você só uma coisa, né? A gente tem várias. pensei em uma coisa aqui importante. Você tem alguma coisa, algum produto relacionado à jurimetria ou algo nesse sentido? Jurimetria não. Uhum, Jurimetria não. Só robôs. A entendi. Loi é, assim, ó, a gente até tem uma inteligência artificial aqui da Baixa, mas é a única, né? Pode ver que aqui tem só um quadradinho. Mas, fora a inteligência artificial da Baixa, exclusivamente robôs. Tá? Qual é a tua área, Rafaela? Imobiliário.
lá no Vencerágio tem a Courrier, com o Courrier Analytics. Não sei se você conhece, ele traz informação de jurimetria. Eu te perguntei qual a tua área, porque tem a Turivius também, mas ela traz a jurimetria mais para a área tributária só. Mas o Courrier Analytics, ele traz mais amplo, e também tem o Legal Analytics, do Legal One. Não sei se tu já conhece o produto dele. Já Mas, conheço. qualquer coisa, a gente já fez uma apresentação aqui no Vencerágio com o Courrier Analytics. Qualquer coisa, se for interessante, também a gente pode chamar novamente, né? Porque é um tema que realmente outras pessoas entraram no grupo e aí talvez não assistiram à palestra de Fred Ferraz. E a gente está sempre realmente trazendo fornecedores de produtos e serviços para que a gente consiga ver com mais detalhes a ferramenta, né? E essa ideia surgiu na época da pandemia, que não tinha as feiras, e a gente sempre ouvia falar, né? Ou via o fornecedor nas feiras. E aí a gente traz momentos assim como a gente trouxe com o Bernardo, a gente conhecer mais a ferramenta aí da Loi. Foi excelente, realmente sensacional. Verdade, excelente. Parabéns aí para o Bernardo, equipe, e para você também, Gleice. Muito obrigada aí por essa oportunidade. Eu que agradeço. Eu coloquei o telefone de Bernardo no chat, mas Bernardo, pode ficar à vontade se puder passar teu contato, mas está lá no chat, e Bernardo também está com a gente lá no Venceragem, então vamos aperreá-lo. Isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção aí. É um prazer estar aqui no Vencerágio. Acho que é uma comunidade que tem super a ver com automação, né? Tem super a ver com produtividade, com performance, essas coisas que a gente adora, tá? Eu vou deixar aqui também, que já tem o meu WhatsApp, eu vou deixar também, caso alguém queira entrar em contato por e-mail, tá? Também fique bem à vontade. Fiquem à vontade, pessoal, para solicitar orçamentos também. A gente, para situações pontuais, necessidades pontuais aí, fica bem à vontade que a gente passa os orçamentos, explica melhor, tá? Bem tranquilo. E um prazer aí participar novamente, né, do Vencerágio, né? Obrigado, Gleice, aí pela abertura. Eu que agradeço, o prazer é todo nosso. O Vencerágio é nosso, né? Os espaços estão sempre abertos para vocês. E eu que agradeço ter a oportunidade de conhecer uma ferramenta tão completa como a que você nos mostrou. Então, obrigada novamente, obrigada a todos por estarmos juntos aqui, conhecendo aí a Loi Legal. Maravilha, Gleice. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, À boa noite. disposição. Bem, tchau, tchau. Obrigada, Boa boa noite. Valeu. Obrigado, Tchau. pessoal. Uma boa noite. Parabéns, Bernardo, foi excelente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.